Olá, olá, olá! Hello, Sunshine! Para você que está vendo este vídeo gravado, seja no IGTV ou no YouTube, muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário que você está assistindo. Sim, ao vivo, tanto no YouTube quanto no IGTV, porque eu fiz um desafio em fevereiro de fazer vídeo todo dia no YouTube, durante 28 dias, né, agora em fevereiro. E talvez eu tenha esquecido de gravar o 28º vídeo. Então, vou aproveitar esta live que eu sempre faço e vou colocar também lá pro YouTube. Pessoal que tá aqui comigo ao vivo no Instagram, sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Olha, se você já tiver alguma dúvida, já vai deixando aqui no chat pra mim, aqui nessa bolinha com um ponto de interrogação. E vamos começar. Muita gente começa a estudar depois do carnaval, então nada melhor do que na segunda-feira de carnaval eu chegar aqui e te passar o passo a passo, te passar um método para você poupar tempo nos seus estudos. Então, escreve aqui pra mim, em qual curso e em qual universidade você quer ser aprovada. Sim, porque isso é um ponto essencial da sua aprovação. Sabe por quê? Existe um negócio na universidade que se chama pesos. Esse negócio aí basicamente diz quais são as notas de maior relevância para a sua vida. Quais são as provas que vão fazer mais diferença? Depende dos pesos. Então, uma vez que você sabe qual é a universidade e qual é o curso que você está querendo, aí sim a gente pode começar a pensar numa preparação mais direcionada, porque a gente já vai ter como buscar os pesos. Os pesos não dependem de curso e de universidade, dependem dos dois juntos. Então não adianta você me perguntar aqui, Fernanda, qual é o peso de psicologia ou qual é o peso da USP. Depende, porque tudo depende do curso e da universidade. Então, por exemplo, o Vinícius comentou aqui que ele quer fisioterapia na UEPA. O EPA, para todos os cursos, tem peso 1. Então, o Vinícius ele já sabe que, teoricamente, todas as provas têm o mesmo valor para ele. Então, Vinícius, sabe o que isso significa? Que você vai focar mais em matemática e em redação. Por uma questão de TRI. A redação, você tem uma possibilidade real de tirar 1000, porque você não tem nenhuma influência de TRI. A sua redação ela é avaliada como uma prova mesmo. E matemática, no esquema de TRI, é a que tira a nota mais alta. A Sara também falou, medicina UFPA. O UFPA segue o mesmo esquema da UEPA. Então, tudo é peso 1, tá? A Jojo também falou que... Ou Jojo, desculpa, não tô conseguindo ver a sua foto, me perdoa. Que é o Engenharia Civil também na UFPA. O pessoal de UFPA e UEPA tem que focar em redação e matemática, independentemente do curso. Fernanda, eu vou fazer um curso da área de humanas. Tenho que focar em matemática? Sim, eu quis direito, tive que focar em matemática. Então, para o pessoal que é o UFPA, como é tudo peso 1, foca em redação e matemática. Mas como que faz isso? Bom, eu vou construir aqui uma base com vocês e depois a gente vai passar para os aprofundamentos. E os aprofundamentos, os extras, eles entram justamente para revisão, para redação, mas também pensando nos pesos que você tem, tá? Então, primeiro a gente vai fazer uma forma de você conseguir ver todos os assuntos ao longo da semana, tá? Primeiro ponto, pensa em que você tem que saber qual é o guia que você vai ter. Como é que você vai saber quais assuntos você vai estudar? E aí que entra o guia de conteúdos. Você pode procurar na internet, pode pegar de um cursinho. Só é importante que você tenha essa lista como se fosse um conteúdo programático. Uma lista com todos os assuntos que você tem que ver daqui até o Enem. Você tem que ver isso. Se você está começando seus estudos do zero, é só você seguir essa lista lindamente e vai seguindo até o final, seguindo a ordem cronológica. Se você não está começando do zero, você já está começando depois do primeiro, segundo ou terceiro ano de cursinho, é interessante você fazer uma seleção, ver quais são os assuntos mais urgentes. Mas como aqui a gente vai falar para o pessoal que está começando os estudos, faz essa lista, pega essa lista na internet, tem gratuitamente na internet. Também tem na Organização Sunshine e no Aprovada de Primeira, nos meus 2 cursos tem, mas você consegue achar na internet sim essa lista de conteúdos para você fazer essa distinção. Agora que você já tem uma lista de conteúdos, a gente vai organizar quais são as disciplinas que você tem que estudar. Quais são? Biologia, física, química, matemática, geografia, história, filosofia, sociologia, português e linguagens, literatura, né? Português e literatura, ambas de linguagem. Então, você tem essas 10 disciplinas para estudar. Pegou? São 10 disciplinas e a gente quer que você estude de conteúdo novo de segunda a sexta. Então, idealmente, você vai colocar 2 disciplinas por dia de semana.
E olha só, uma grande recomendação para vocês. Não vai colocar matemática e física no mesmo dia se você tem uma dificuldade em exatas. Coloca uma de humanas e uma de exatas. Até porque a gente tende a ter mais afinidade com uma das disciplinas. Uma das áreas do Enem, na verdade, né? Então, se você coloca duas na mesma área, você provavelmente vai criar um dia horrível. Então, eu sou uma pessoa de humanas, não canso de reforçar isso. Se você colocar matemática e física no mesmo dia, vai ficar muito difícil. Porque imagina que falta luz. Justamente nesse dia que tem matemática e física. Embolou demais. Agora, se você tem uma certa facilidade com história, tá? História e física, você consegue priorizar física naquele dia. Se você embola, você não embola tanto. Então, conselho, 2 disciplinas por dia, tá? E depois de ter feito de colocar 2 disciplinas por dia, tome o cuidado de colocar 2 disciplinas de dias diferentes. Então, coloque uma de humanas e uma de naturezas, ou uma de linguagens e uma de matemática. Essa é a grande estratégia para você conseguir ter um cronograma sustentável. Como eu falo para vocês, não é você ver as 10 matérias do Enem num só dia e depois não conseguir ter constância. O resultado está na constância, ok? E grandes medidas radicais não fazem a gente ter constância. Agora que você fez isso, é ideal que você divida em bloquinhos de 1h30 para cada disciplina. Por que 1h30? Porque eu trabalhava idealmente com 45 minutos vendo aula e 45 minutos fazendo exercício. E eu via 2 aulas em 45 minutos porque eu sempre via aula na velocidade 2, tá? Então, se você vai ver história, por exemplo, história e física no mesmo dia, segunda-feira, vamos supor que você estude à noite, você trabalha o dia todo, você estuda integral. Faz um bloquinho de 8 até as 9h30, tira meia horinha de descanso e depois um de 10 às 11h30. Ou de acordo com o que você conseguir encaixar na sua rotina. Mais 2 disciplinas por dia e considerando um bloquinho de 1h30 para cada uma, tá? Claro que se você não estuda integral, se você não trabalha 8 horas por dia, dá para fazer esse cronograma muito mais completo. Mas para você estar sempre dando continuidade à matéria nova, é isso que vai fazer diferencial, tá? Hoje em dia a gente fala muito sobre o estudo por questões. E como é que isso entra? Na verdade, o estudo por questões, ele não é você deixar de ver aula, tá? Até porque eu parto da teoria que se você nunca vir uma aula, se você nunca for ver teoria, você sempre vai errar a mesma coisa nas questões. Mas estudo por questões nada mais é do que você priorizar as questões, tá? Então você não vai deixar de ver aula. Principalmente daqueles assuntos que você olha uma questão e você não sabe nem por onde vai. Você olha, que idioma é esse? Entende? Não, você não vai deixar de ver aula. É importante só você sempre buscar questões para fazer, seja antes, seja depois, ou seja nas suas revisões. Esse aqui é um método que eu passo mais no meu curso, que eu passo para meus alunos de consultoria, mas aí eu vou resumir para vocês, porque o objetivo dessas aulas live é justamente entregar o ouro para vocês, né, gente? Seguinte, antes da aula vai fazer algumas questões. Por quê? Porque você tem que saber o que já é a parte mais importante, o que já é figurinha batida no Enem, qual é a parte mais importante de cada matéria. Por exemplo, na parte de sistema nervoso em biologia, eles gostam muito de cobrar bulbo. Se você já fez essa análise de questões antes, eu não estou falando de analisar, de escrever, o seu cérebro pega isso automaticamente. Se você já viu isso, quando o professor fala de bulbo em sistema nervoso, você já sabe, você já está mais ligada, entende? Então, fazer essa análise é muito importante, de fazer umas questões antes da aula. Fernanda, eu tenho muita dificuldade em matemática, eu não consigo fazer as questões antes de ver o assunto. Pelo menos ler. Lê atentamente o comando e as alternativas para você saber qual é a parte mais importante. Show? Depois de ver questão, isso, na verdade, desculpa, ver questão já ver aula. Isso não tem segredo, vocês estão acostumados a fazer isso. Eu ensino a gente a fazer desde que a gente é criança, né? Só vão enfiando aula e aula e aula e aula e aula na gente. Só que é aula de uma maneira direcionada, tá? Inclusive, levantando polêmicas, eu não tinha caderno no meu ano de vestibular. Eu colava um bando de post-it na pasta quando eu queria levar alguma fórmula importante e era isso, tá? Polêmica levantada, polêmica abaixada. Vou agora falar sobre questões depois da aula. Isso é fácil, elas servem para você medir o seu aprendizado, tá? Mas essas questões depois da aula, elas não servem só para medir o seu aprendizado. Elas servem também para você fazer a sua revisão. Eu sempre gosto de trabalhar com vocês um método de revisão que eu aprendi por aí, que é a revisão de rendimento, revisão espaçada. Quando a gente fala de revisão, um dos métodos que é muito famoso dentro da comunidade StudyGram é a revisão espaçada por meio da curva de esquecimento. A teoria é linda, gente. Nossa, imagina. Eu vou sempre estar vendo um assunto. Que legal! Eu vejo um assunto, aí daqui a um dia eu vejo de novo. Aí depois, daqui a uma semana eu vejo de novo. E 15 dias, que legal, eu não vou esquecer esse assunto nunca. Parece muito legal a ideia, né, gente? Só que o grande problema dessa revisão espaçada é que muitas vezes a gente não tem questão de ver um assunto uma única vez.
A gente já fica vendo 5 vezes. Quando a gente percebe, a gente tem mais assunto pra revisar do que assunto pra fazer assunto novo, na verdade. De que tempo pra ver assunto novo, né? E aí, depois que a gente vê isso, a gente viu que dá errado. Mas pensa comigo. Você tem necessidade de estudar todos os assuntos com a mesma intensidade? Provavelmente não. Provavelmente você tem mais afinidade com umas disciplinas e mais dificuldade com outras. Então, uma vez que você tem isso, você pode tirar de acordo com as métricas. Então, o que acontece? Faz questão depois da aula e registra. Se você acertou menos de 40%, revisão daqui a uma semana. Acertou entre 40% e 60%, revisa daqui a 2 semanas. 60% a 80%, revisão em 3 semanas, mais de 80%, revisão daqui a 4 semanas. Pega um caderninho, que eu vou repetir a porcentagem, e eu quero que vocês construam esse raciocínio comigo. Pode ser? Pega o caderninho, anota, pega um post-it, pega um bloco de notas e vem construir esse raciocínio comigo. Vai fazer questão depois da aula. As questões que você fez antes da aula não contam para essa conta. Você vai pegar as questões que você fez depois da aula e vai colocar assim. Se eu acertei entre 0% e 40%, eu reviso daqui a uma semana. Se eu acertei entre 40% e 60%, daqui a 2 semanas. 60% e 80%, 3 semanas. Mais de 80%, 4 semanas. Então, por exemplo, você estudou hoje citologia em biologia. Você fez 10 questões, acertou 7. Está entre 60% e 80%, revisa daqui a 3 semanas. Você também estudou termoquímica. E você fez 10 questões, acertou 3 questões. Menos de 40%. Revisa daqui a uma semana. E o que isso causa no nosso estudo? Primeiro, a gente vai estar fazendo mais questão e mais revisão do que a gente tem mais dificuldade. Ok? Depois, também tem o ponto de que a gente consegue dar prosseguimento ao assunto. Porque tem alguns métodos que falam pra você só largar um assunto depois que você já sabe tudo sobre ele. E quando você percebe, você tá no meio do ano e você ainda tá estudando funções. É, complicadinho, né? Mas também depois disso, tem o ponto de que aí você consegue estar sempre aprendendo. Porque a nossa ideia de revisão, a ideia de revisão que a gente teve lá do colégio é o seguinte. Véspera de prova, o professor escreve revisão no quadro. Faz um resumo no quadro. Mas depois você nunca mais vê aquele assunto. O professor que ainda tá na escola, já rolou com vocês na escola, de você ter uma aula de reações químicas, por exemplo, o professor passa uma apostila, passa uma ficha e fala, faça essas 50 questões, na próxima aula eu passo o visto. Aí tá. Ele passa o visto, ele corrige e vocês nunca mais ouvem falar daquele assunto. Como é que vocês vão lembrar? Então, com esse método, além de você focar nas suas dificuldades, você consegue fazer um estudo de longo prazo. Você vai estar sempre lembrando do assunto. E para os que gostam da curva de esquecimento, a curva de esquecimento também comprova esse método, porque ele te fala sempre sobre os picos de lembrança, né? Que cada vez que você tem contato com o assunto, você lembra de novo. Essa é a parte técnica, a parte da neurociência. Então, também funciona. Se você não conhece esse método, testa. Só testa, sério. Ok, falamos de questão antes da aula, questão depois da aula, revisão. E agora a gente vai entrar na parte das provas antigas. Quem aí tá fazendo de verdade prova antiga? Toda semana, religiosamente, e se permitindo guiar pela prova antiga. Credo, parece até que eu tô falando de uma religião. Não, gente, deixando guiar pela prova antiga, porque não de nada adianta você fazer todas as provas antigas e você não corrigir, e você não aprender. Ok? Então, a grande sacada é você fazer as provas antigas e sempre corrigir. Se possível, corrigir no mesmo dia, porque aí você poupa mais tempo de correção. A gente já tem um aulão só sobre provas antigas aqui no Instagram salvo, mas eu vou, claro, dar uma pincelada. O ideal é que você faça pelo menos um dia de prova por semana, porque as provas antigas são como se fossem a nossa cápsula do tempo. É como se elas dissessem que a gente erraria se a prova fosse hoje. Então, tenta fazer para você pegar a resistência de prova e também para você conhecer a prova do Enem. Você jamais entraria num táxi sabendo que é a primeira vez que aquele ser humano está pegando um carro na vida. Então, é uma oportunidade de você conhecer a prova também. Muitas pessoas falam de que é muito difícil ou que é quase impossível você passar de primeira porque você não tem experiência de prova. Eu ouvi muito isso. As pessoas que estão mais tempo no cursinho têm mais experiência de prova. Vou contar um segredo para vocês que fica só entre nós nessa tabela segunda-feira de carnaval. Experiência de prova não se ganha repetindo, reprovando várias vezes no vestibular. Experiência de prova se ganha fazendo prova antiga. E para isso você não precisa fazer uma prova por ano. Você precisa pegar as provas antigas na internet, gratuitamente, que tem o INEP disponibiliza, ok? Então, experiência de prova não se ganha reprovando. Experiência de prova se ganha fazendo prova. Muito bem. E uma vez, eu sempre recomendo
duas atenções grandes quando vocês forem fazer as provas antigas. Primeira coisa, em que ordem fazer as provas antigas? Começa das provas mais recentes. De 2019 para cá, o Enem teve uma grande mudança na estrutura. Então pega e vai fazendo. 2021, que rolou agora, faz 2020 físico e digital e faz 2019. Fez essas 4 versões do Enem, vai lá e volta para 2009. E vem 2009, 2010, 2011, 2012. Por quê? Porque as provas, você tem que saber como o Enem está atualmente. Então, para isso que a gente faz as mais recentes. Depois disso, a gente vai para as mais fáceis. E o Enem, não é que a prova de 2009 seja uma prova de maternal, mas ela é mais fácil do que a prova de 2014, por exemplo. E você hoje está no nível mais baixo do que a gente quer que você esteja lá em novembro. Você vai evoluindo. E aí é normal que você deixe as provas mais difíceis pro final também. Então, por que não deixa 2021, 2020 também? Porque aí você vai tomar um susto com a prova. Você já tem que estar sabendo qual é a prova, ok? Fernanda, e as edições PPL? Para quem nunca ouviu falar do Enem PPL, PPL significa Pessoa Privada de Liberdade. Traduzindo, o Enem que é aplicado nas cadeias, nas prisões. A não ser que seja seu plano daqui até novembro ser preso, o Enem PPL não é o seu foco, tá bom? Então, se você não quer ser preso, você não precisa focar no Enem PPL. Só que é a mesma banca. Tem questões que são praticamente idênticas. Então, você pode usar o Enem PPL ou para fazer questões como pré, pós ou revisão, ou também para meus queridos que estão no primeiro e segundo ano, podem usar para depois que as provas antigas acabarem, tá? Então, se você está em primeiro ou segundo ano, não usa as provas PPL como questão. Não queima essas provas, porque em algum momento as suas provas antigas do Enem tradicional vão acabar e aí vocês vão ter as provas PPL para fazer. Ah, mas tem aqueles simulados, né? Então, vários cursinhos têm simulados próprios que disponibilizam na internet. Posso fazer? Pode. Mas não são sua prioridade. As suas prioridades são as provas antigas. Porque nenhuma prova vai ser tão parecida com a prova do Enem quanto a própria prova. Show? Então, o método para Enem, para a organização de Enem, ele é basicamente simples. Porque você precisa só questão antes da aula, questão depois da aula, revisão, simulados, com provas antigas, tá? Então, é basicamente esse o método que você vai usar. Vamos organizar isso num cronograma real? Você vai colocar nos bloquinhos de 1h30 para cada disciplina. Nesse bloquinho, já falei, 2 disciplinas por dia, de preferência disciplinas de áreas de conhecimento diferentes. Coloca esse bloquinho com 1h30 e essa 1h30 vai servir para você colocar antes da aula e revisão, tá? Organizou isso? Beleza. E aí você vai registrar para você poder programar suas revisões. Ó, meia horinha por dia para você consultar quais são as revisões que estão sendo programadas, as revisões que foram programadas para aquele dia. Uma vez por semana, preferencialmente aos fins de semana. Eu, particularmente com meus alunos, gosto de colocar no sábado, porque aí eles têm o domingo livre para se planejar e para descansar. Mas, preferencialmente no sábado, um dia de prova antiga. E, claro, tem que encaixar também um tempo para imprevistos. Imprevistos acontecem, luzes faltam, temos dores de cabeça, temos dias ruins, então precisa ter um tempo para imprevisto na sua rotina, tá? Além disso, é importante e muito interessante você ter o tempo da redação, né? Então, redação reescrita e redação escrita, dependendo do seu nível, pode abrir mão já das aulas e ficar só na prática, mas se você está começando, que é a temática da nossa aula, também um tempo para estudar a parte de redação. E essa live não é sobre redação, mas eu vou te dar uma orientação básica do que você precisa estudar para redação. Basicamente, você precisa saber as competências do Enem. Então, você precisa saber o que é competência 1, competência 2, competência 3, o que é competência, critério de correção, o que a banca vai avaliar no seu texto. E precisa também saber a estrutura. Então, o que vai numa introdução, o que vai num desenvolvimento, o que vai numa conclusão. No meu canal do YouTube você já acha um vídeo sobre, uma aula, na verdade, sobre a estrutura da redação do Enem. Show? Daqui a pouco você vai lá e você vai olhar. Além de tudo isso, você precisa de se sobrar um tempo para bloquinho de questão, que é basicamente você fazer questões em sequência de uma determinada aula, sem ver aula, só questão, e não é com estilo prova antiga, como se você fizesse um mini simulado de linguagens, tá? Mas essa parte do mini simulado não é essencial. Para quem tem pouco tempo para estudar, seja porque está conciliando com a escola, seja porque trabalha, a parte essencial, matéria nova, ou seja, 2 bloquinhos de 1h30, 3 horas, meia horinha para revisão, 3h30, e uma vez por semana fazer provas antigas. Se você fizer só isso, você já consegue ser aprovado. Você já consegue criar uma boa base. Então, fuja daqueles métodos que falam para você estudar 12 horas por dia, porque com 4 horas por dia é possível. Então, gente, alguém tem dúvida?
Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no chat pra mim, deixa aqui nessa bolinha. Tô feliz demais de estar fazendo uma live, mais uma live com vocês. Segunda-feira é o dia oficial das lives, né? Passei um resuminho do método, passei um resuminho de como montar cronograma. E estudar para o Enem, na verdade, é bem menos complicado quando a gente descobre o método certo. Não quer dizer que vai ser fácil, porque a parte mais difícil de estudar para o Enem é manter a constância. É você fazer isso aí que eu falei todo dia para todas as disciplinas, tá? E é isso, pessoal. Muito, muito, muito obrigada por terem assistido. Muito obrigada por terem ficado aqui comigo uma segunda-feira de carnaval. Eu sei que é punk, a gente quer estar dormindo, a gente quer estar com a família. Então vocês são guerreiros e vocês já estão construindo a aprovação de vocês, né? Porque estudar, até mesmo o pessoal que está vendo gravado, estudar, buscar como estudar é uma escolha. Para quem escolheu tá aqui, já tá mostrando pro universo, tá mostrando para Deus, tá mostrando pro mundo, seja lá o que você acredite, que você tá escolhendo ser aprovado, que você tá se preparando para isso e que você tá fazendo o que precisa ser feito, tá bom? Uma excelente noite para vocês e beijinho. Tchau!